Para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo, reunidos aqui para cultuar o nosso Deus, porque o lema, um dos lemas de fé da teologia reformada é tudo para Ele, tudo para a glória de Deus. Então este culto, em primeiro lugar, é para a glória de Deus, e estamos dando graças porque a reforma protestante existiu, e hoje nós lembramos, principalmente, damos graças a Deus pela reforma protestante. Não foi o único movimento, digamos assim, divino, tem tantos outros na história, mas para nós é o nosso movimento, o nosso dia, é o dia que celebramos, que lembramos com muita garra nesse dia, porque a história da salvação é feita justamente por pessoas que Deus usa para a sua glória. Os reformadores estão entre essas pessoas que foram usadas para a sua glória. E hoje nós estamos aqui para lembrar desse legado, para dizer, olha, Senhor, nos usa também, para a tua glória, para pregar o Evangelho, para defender a fé, para defender a verdade, para lutar pela verdade, para lutar pela causa santa, para lutar pelo Evangelho, até que chegue aquele dia, o dia da glorificação. Eu quero convidar vocês, para ler o Salmo 46. Aqui, é a Igreja Cristã de Confissão Reformada, que tem a alegria de receber vocês aqui. Nós temos outros pastores, tem o Tarek, Sou auxiliar do Tarek, Ria. Isso. Sou auxiliar do Tarek. Tem auxiliar do Tarek. Então, está aqui representando o Tarek, da Igreja Viela, São Leopoldo, Novo Hamburgo, estou todo errado, As igrejas e formações são todas conectadas. Está aqui o Reverendo Evandro, da Igreja Reformada de Cristo, o nosso pastor Rodrigo Majewski, da Igreja Assembleia de Deus do Jardim Botânico, que vai ser o pregador de hoje. Não sei se tem mais algum pastor já aqui juntos, que não, então, louvamos a Deus. Salmos 46 nós vamos ler, e depois vamos ter alguns cânticos congregacionais, para a gente cantar juntos, para a gente louvar juntos, para a glória de Deus. Salmos 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cuja corrente alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde a antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra e até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Deus seja louvado. Vamos orar a Deus. Senhor Deus eterno, nós te glorificamos, nós te exaltamos, nós te bendizemos. Muito obrigado por que hoje nós celebramos o dia da Reforma Protestante. Obrigado porque o Senhor levantou homens, mulheres, crianças, famílias para defender a causa santa, a fé que nós chamamos hoje de fé reformada. Nós te louvamos, te bendizemos e hoje nós queremos te dar graças. Nos reunimos aqui para te dar graças
pela Reforma Protestante, pelas igrejas espalhadas pelo mundo todo, que pregam a palavra, que declaram que somos justificados pela fé somente, fé no Filho de Deus que nos amou e a si mesmo se entregou por nós. Que declaram que somente pela fé nós somos justificados, que somente a Escritura é nossa fonte de verdade, que somente a graça nos salva, que somente Cristo é o nosso Salvador, que somente a Deus deve ser dada toda a glória. Celebramos a Ti, Senhor, pela fé reformada, que declara que a nossa vida é para a glória de Deus, que nós só estamos com o coração satisfeito se estivermos satisfeitos no Senhor, satisfeitos em Deus, o nosso Criador. Celebramos ao Senhor que nos levanta, que levantou igrejas, pregadores da palavra, que tem a palavra de Deus como regra única de fé e de prática. E nós celebramos somente a Escritura hoje. Nós celebramos ao Deus eterno, celebramos ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, celebramos ao Senhor, celebramos a pregação do Evangelho que ganhou o mundo, que está ganhando o mundo, que está salvando vidas, que está transformando nações, gerações, famílias. Nós louvamos o Senhor nesse dia, celebramos ao Senhor por esse dia, em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos cantar alguns cânticos, meus irmãos, para a glória de Deus. Escudo de boas
selo ali, raios seus mandou-me. Se na cruz, sempre me glorio, e por fim descansarei, salvo além do rio. Se na cruz, sempre me glorio, e por fim descansarei, salvo além do rio. Desta cruz desejo aqui sempre recordar-me, dela sombra Salvador, queiras abrigar-me. Se na cruz, sempre me glorio, e por fim descansarei, salvo além do rio. Se na cruz, sempre me glorio, e por fim descansarei, salvo além do rio. Junto à cruz ardendo em fé, sem temor vigio, firme até a pátria ver, santa além do rio. Amém. Antes da pregação, só algumas informações, né, que nós estamos, o culto iniciou cedo, às 7h30, e o pessoal trabalha, tem as distâncias, e alguns então chegam um pouco depois das informações. Então o banheiro aqui entra à direita e depois vai até o final, tá? Tem água ali na frente, tem um cafezinho também, né? No final do culto teremos também um lanchinho aqui ao lado, né? Tá? Então tem um cafezinho lá na frente, tem água para que vocês desfrutem, tá bom? E agora vamos desfrutar do momento alto, né, do nosso culto, que é um marco da Reforma Protestante, que é a pregação da palavra. E o pastor Rodrigo Magés vai fazer a pregação nessa noite. Boa noite, igreja, graça e paz. Quero expressar aqui minha alegria por estar aqui essa noite, tendo a oportunidade de compartilhar a palavra de Deus. Essa data especial, essa data celebrada por todos nós que valorizamos o Evangelho, o verdadeiro Evangelho. E eu quero, a minha mensagem nessa noite, ela vai estar relacionada a um dos temas fundamentais da Reforma Protestante, que é a teologia da cruz. E aproveitando que nós estamos de pé, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 1. Nós leremos do verso 18 até o verso 25. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 1, dos versos 18 a 25. Diz assim a palavra do Senhor: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação.
Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Tem aqui a palavra do Senhor, por isso a cabeça vamos orar. Deus eterno, neste momento em que vamos ouvir a Tua palavra, Senhor, a Tua santa palavra, eu oro, Senhor, para que o Teu Santo Espírito venha, Senhor, sobre todos que estão aqui, para que possam ouvir, para que essa palavra seja internalizada no seu coração, que o Teu Santo Espírito faça com que elas ganhem vida, Senhor, no seu coração, transforme suas vidas, confronte seus pecados e leve o Senhor a ter uma comunhão mais profunda contigo. Que a Tua palavra seja proclamada, Senhor, de uma maneira que glorifique o Teu nome. Em nome de Teu Filho Jesus que nós oramos. Amém. A igreja pode tomar assento. Como falamos no início do culto, hoje celebramos mais um aniversário da Reforma Protestante. E quando falamos na Reforma Protestante, normalmente nós lembramos, nós temos em mente aquela imagem do monge agostiniano Martinho Lutero pregando nas portas da Catedral de Wittenberg, no que hoje é a Alemanha, as 95 teses. E a partir dali, depois daquele momento, a Europa entrou em ebulição e a mensagem do Evangelho, da Reforma, se expandiu por todo o continente e, na verdade, depois por todo o mundo. O que não se costuma falar, porém, a respeito da Reforma Protestante, é que as 95 teses elas ainda estavam longe de ser, digamos assim, o coração da teologia de Lutero. Elas estavam longe de ser revolucionárias. Elas estavam apenas questionando uma questão pontual da prática espiritual católica e uma questão até que também diz respeito à exploração espiritual do povo, a questão das indulgências. A igreja, precisando arrecadar fundos, vendia as indulgências, as pessoas pagavam, acreditando muitas vezes que com isso comprariam o seu lugar no céu ou pelo menos escapariam do purgatório mais rapidamente. E Lutero questiona isso, e ele deixa subentendido nessas teses um questionamento inclusive do poder que a Igreja Católica teria de perdoar pecados nessa vida e em relação à vida futura. Ele questiona isso e acaba indiretamente também trazendo alguns questionamentos que mexem com a autoridade da Igreja, com a autoridade do Papa e com uma questão financeira bastante delicada. Isso tudo, evidentemente, causa um repúdio da Igreja, porque de fato estava questionando a autoridade do clero romano. E com o passar do tempo, Lutero vai se aprofundando na sua teologia e talvez aqueles pontos que estavam ali de uma maneira muito incipiente começam a se desenvolver. Mas é no ano seguinte, em 1518, que nós vemos mais claramente como o Evangelho transformou a visão teológica de Lutero e daqueles que junto com ele estavam estudando a Escritura. Nós temos em 1518 um famoso debate teológico que hoje sobrevivem apenas as teses desse debate e alguma explicação de algumas dessas teses que Lutero fez ali um esboço e anotou. É o chamado debate de Heidelberg. E nesse debate de Heidelberg, Lutero expôs um dos temas fundamentais da sua teologia, que iria influenciar depois tudo aquilo que ele escreveu, e na verdade não apenas o que ele escreveu, mas que muitos outros teólogos que também foram impactados pela Reforma vieram refletir. É a chamada teologia da cruz, a famosa teologia da cruz de Lutero. E por que eu estou falando isso? E por que isso é tão importante, tão revolucionário? Porque foi por meio desta perspectiva que Lutero de fato revolucionou não somente a teologia, mas a própria igreja e a perspectiva de espiritualidade do povo cristão e do povo evangélico. Se nós não compreendermos o papel
que a cruz tem na vida do cristão, nós não compreendemos o mais básico e o mais essencial da verdade do Evangelho. E Lutero faz isso, ele coloca suas teses nessa tentativa, portanto, de resgatar a pureza do Evangelho. E o que Lutero, antes de nós falarmos mais detalhadamente no texto bíblico que eu li, Lutero, quando ele escreve sobre isso, ele não está inovando. Ele não está criando, estou agora criando uma nova teologia. Por isso eu até evito falar de teologia da cruz de Lutero, apesar de ele ter trazido isso à tona novamente, mas fica parecendo que ele inventou algo novo, algo que ninguém nunca tinha percebido antes. E na verdade não. Lutero estava redescobrindo uma verdade que está muito claramente nas Escrituras. A teologia da cruz de Lutero ela remonta ao próprio Jesus. Basta nós lembrarmos aqui na passagem do Evangelho, quando Jesus diz que quem quer segui-lo deve negar-se a si mesmo e tomar a sua cruz. Mais adiante, depois, o apóstolo Paulo, em textos como esse que nós lemos aqui, também nos fala da centralidade da pregação da cruz, do Cristo crucificado. Ele vai dizer, decidi nada saber entre nós, senão Cristo e este crucificado. Não o Cristo glorificado, ressurreto, assunto ao céu, o Cristo crucificado. A cruz tem um papel fundamental na teologia de Paulo. Da mesma forma, nós vamos perceber isso na teologia do apóstolo Pedro. Quando nós vemos a carta de Pedro, nós vemos também muito claramente uma ênfase no sofrimento, tanto no sofrimento de Jesus Cristo e nos sofrimentos do seu povo enquanto discípulos de Jesus Cristo. Então a cruz ela está presente de uma maneira muito forte no Novo Testamento. E ela também esteve presente nos escritos teológicos, mas com o passar do tempo, a escolástica medieval, o catolicismo romano, a filosofia greco-romana que impactou a teologia medieval, ela foi cada vez mais afastando a igreja e a teologia cristã dessas verdades fundamentais. A tal ponto que Lutero dizia que o que nós tínhamos no seu tempo era uma teologia da glória, que era o extremo oposto da teologia da cruz. E o que é teologia da glória e teologia da cruz? Para Lutero, a teologia da cruz é a compreensão de que Deus decidiu revelar-se fundamentalmente na cruz. É ali que nós temos a revelação máxima de quem Deus é e do que Ele fez por nós. É ali que nós temos a revelação máxima, por exemplo, do amor de Deus. E Lutero vai dizer, o que nós vemos quando olhamos para a cruz e para o Cristo crucificado? Nós vemos morte, vergonha, miséria, tortura, nós vemos algo ruim de olhar. Contudo, nesse acontecimento horrível, não deixa de ser horrível, a crucificação é terrível, uma morte que visa destruir a pessoa que está sendo executada. Nesse acontecimento terrível, Deus revelou o seu poder, a sua glória, o seu amor e a sua força e derrotou o pecado e Satanás. De uma maneira contraditória, vejam, na fraqueza, Deus mostra a sua força. Na aparente derrota, Deus conquista a vitória fundamental. Isso só é acessível àquele que olha para a cruz com fé. E por isso Lutero vai dizer, se nós quisermos ser teólogos verdadeiros, nós temos que partir da revelação, ou seja, da cruz. Nós não devemos partir, como faziam muitas vezes os teólogos medievais, da contemplação da natureza, da razão, o que eles chamavam de teologia natural, ou mesmo da experiência humana, da religiosidade humana. Não, eu sinto uma coisa, então Deus deve ser mais ou menos isso que eu estou sentindo. Não, eu olho para a natureza e vejo as montanhas, os mares, vejo como isso é grandioso, então a consequência é que Deus é grandioso, consequentemente, se Deus se manifestar, se Deus se revelar a nós, será também de uma maneira gloriosa e grandiosa. Então vai dizer que não, essa perspectiva é uma teologia da glória, porque ela não consegue enxergar Deus em meio ao sofrimento. Ela não consegue enxergar Deus onde Ele escolheu se revelar, que é na cruz. E é por isso, diz Lutero, que a igreja negou as verdades fundamentais, como, por exemplo, a justificação somente pela fé. Por quê? Porque não faz sentido para a razão humana, para o senso comum, para a religiosidade de senso comum, para a própria natureza das coisas, não faz nenhum sentido dizer que um Deus justo salva e justifica pecadores.
Qualquer religião, pense comigo, qualquer religião que vocês conheçam vai dizer que nós, se formos bons o suficiente, vamos conquistar a salvação. Seja um nirvana, uma aniquilação, seja uma encarnação melhor, uma progressão do nosso espírito, ou uma aceitação por Alá e entrar no paraíso. É sempre necessário nas religiões humanas fazer boas obras para acumularmos méritos. Isso é perfeitamente lógico, não é lógico? É perfeitamente natural pensar assim. E aí Lutero dizia, esse é o problema da teologia medieval, porque ela deixou que essas concepções naturais de senso comum tomassem conta da teologia. E agora, portanto, eu já não deixo mais que a Bíblia fale que Deus justifica pecadores independentemente dos seus méritos. Não, isso não faz sentido. Eu tenho que fazer algo bom para que Deus me salve. A teologia medieval dizia, é a graça que nos salva, mas nós temos que dar o nosso melhor. E se nós dermos o nosso melhor, aí Deus nos justifica. Vejam como a teologia medieval coloca o mérito humano em primeiro plano, no final das contas. E isso faz todo sentido, naturalmente, racionalmente falando, faz todo sentido. Mas Lutero vai dizer, isso é uma teologia da glória que ignora a revelação de Deus na Escritura e na encarnação de Jesus Cristo. Porque Deus não nos salva de acordo com os padrões humanos, Deus nos salva de acordo com aquilo que Ele se revelou, de acordo com a sua graça. E se Ele disse que salva pecadores, é porque Ele salva pecadores e não justos. E se Ele salvou por meio da cruz, isso nos fala também que Deus muitas vezes vai se revelar pelo contrário do que a lógica, a experiência e a natureza nos revelam e nos parecem revelar a respeito de Deus. Então, teologia da cruz é colocar novamente a centralidade da revelação de Deus como ponto de partida para a nossa teologia, para a nossa vida, para a nossa espiritualidade. Tudo que nós sabemos a respeito de Deus devemos começar pela cruz e depois vamos para todo o resto. Não é que eu vou orar, esperar acontecer alguma coisa e se acontecer aquela coisa eu agora tenho uma imagem de Deus, um conceito de Deus. Não, isso é uma teologia da glória. Se eu olho, se eu espero ver coisas e quero construir um conceito de Deus a partir daquilo que eu vejo, ou percebo, ou entendo, eu estou fazendo uma teologia da glória. Eu tenho que olhar para a Escritura, é a Escritura que vai nos ensinar. E essa é uma verdade fundamental de toda a fé evangélica. Quando nós dizemos só a Escritura, nós estamos dizendo que ela é o ponto de partida, não é a nossa experiência. É a Escritura que é o ponto de partida da teologia. É a Escritura que revela quem Deus é. Até mesmo teólogos que podem ter um conceito questionável de Escritura, como Karl Barth, por exemplo, ele vai dizer que é a palavra de Deus e não a razão humana, e não a experiência que nos leva até Deus. É somente olhando para a palavra que nós vamos saber alguma coisa a respeito de Deus. É inútil especular racionalmente sobre o ser de Deus, a essência de Deus, como faziam os teólogos medievais. É inútil pegar Aristóteles, que a teologia católica fazia na Idade Média, é inútil pegar Aristóteles e tentar construir um sistema teológico a partir desse filósofo pagão. Isso é inútil, não vai nos levar a lugar nenhum, não vai nos levar a um beco sem saída. Porque se eu pegar Aristóteles, o que Aristóteles dizia? Que justo é a pessoa que pratica justiça. Então, se eu quero ser justo, eu tenho que praticar a justiça. Consequência é o que a Igreja Católica fazia. Para sermos justificados, precisamos praticar penitência, boas obras, e ao final da nossa vida, Deus vai fazer um balanço, e se tivermos mais méritos, Deus nos declara justificado. A Igreja estava deixando que Aristóteles determinasse a teologia da salvação. É isso que acontece quando nós partimos de concepções filosóficas, culturais, políticas, ideológicas, e a partir delas lemos a Escritura. Nós acabamos distorcendo a mensagem da Escritura. E foi contra isso, portanto, que a teologia da cruz de Lutero se voltou. Mas agora, feito essa observação a respeito da importância da teologia da cruz, a verdade é que, como eu falei, nós vemos muito claramente esse ensino de Lutero não como uma inovação, mas como uma redescoberta da verdade bíblica. E esse texto que nós lemos aqui, na carta de Paulo aos Coríntios, é um dos textos, portanto, mais claros que apontam para esta teologia da cruz que nós falamos
e que Lutero redescobriu na época da Reforma. E ele diz, o primeiro versículo 18: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Vejam como Lutero se inspirou especialmente nesses versículos, porque de fato para a razão humana, para os que se perdem, a razão humana natural, a perspectiva natural, sem conhecimento da palavra, sem conhecimento de Deus, é uma loucura pensar que Deus se fez homem para morrer como um bandido numa cruz, e pior ainda, na Judéia, hoje a região da terra de Israel, na Judéia é uma região conturbada, uma região esquecida, pobre do Império Romano, desprezada. O Salvador do mundo vai tomar forma, uma família pobre, de uma cidade irrelevante que é Nazaré, vai viver lá, depois vai para Jerusalém, que é uma cidade que causa muitos problemas para o mundo, para a civilização greco-romana. Ele vai ser crucificado como um bandido qualquer, desprezado e abandonado até pelos seus, e agora nós dizemos que por meio dessa morte como um criminoso, ali nós temos redenção para toda a humanidade. Isso evidentemente não faz nenhum sentido para a mente humana, é loucura. Para os que se perdem é loucura, mas Paulo diz: para nós, os que cremos, para nós é o poder de Deus. E Paulo está dizendo: o poder de Deus se revela ali onde a humanidade encontra apenas vergonha, morte e derrota. Ali onde há uma aparente derrota, há uma grande vitória. Mas isso está oculto. Quem não crê, não percebe isso. E é por isso, e Paulo, ele entende que isso inclusive está de acordo com o que foi profetizado, com o que os profetas falaram no Antigo Testamento. Ele cita aqui um texto do Antigo Testamento. Está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios, aniquilarei a inteligência dos instruídos. E onde está o sábio, onde o escriba, onde o inquiridor desse século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? O mundo constrói suas religiões, constrói suas formas de acesso a Deus. Se vocês lerem Aristóteles, um filósofo que influenciou bastante a igreja, tem todo um sistema muito bonito, que ele chama inclusive de teologia, para explicar a origem das coisas, e fala de Deus como uma força que atrai tudo e que mantém o mundo funcionando, um motor imóvel. É muito bonito. Quando nós vamos para a filosofia estoica, que também era muito comum na época de Paulo, quando fala do Logos, a razão universal que sustenta todas as coisas, é muito interessante essa perspectiva. Mas nunca nenhum desses filósofos conseguiria chegar a uma concepção de que Deus assumiria a forma humana. E nunca, jamais, eles poderiam imaginar que esses filósofos poderiam imaginar que esse Deus pagaria uma penalidade que nós merecíamos, e que nós, por outro lado, sem merecer, seríamos aceitos por esse Deus, mediante a fé. E que esse Deus encarnado, por sua vez, nos substituiria, tanto na condenação, como também na atribuição dos seus méritos para nós. É por isso, aqui um parênteses, quando nos debates contra o ateísmo, muitos pensadores tentaram provar que a religião era falsa, especialmente que o cristianismo é falso. Os principais ateus eles estavam em nações cristãs. Feuerbach, por exemplo, dizia que Deus é uma projeção da mente humana. É interessante isso porque essa análise de Feuerbach a respeito de Deus, dizer que Deus é uma projeção dos anseios humanos para que o ser humano se sinta seguro consigo mesmo, ela é uma explicação muito interessante para toda e qualquer religião, menos para a fé cristã. Sabe por quê? Porque de fato é natural, o ser humano ele cria religiões a partir das experiências que ele tem, inclusive da solidão, do medo, etc. e tal. E aí nós temos concepções como o espiritismo, o budismo, até mesmo o islamismo, que se baseia em alguns elementos aí do judaísmo e do cristianismo, mas é uma deturpação também. Mas é o seguinte: nenhuma religião poderia ter sido criada pela mente humana como a religião cristã. Por quê? Porque nenhum ser humano teria uma ideia tão mirabolante de colocar o nosso super-herói crucificado. Alguém teria essa... Quem é o gênio que teria uma ideia dessas?
de dizer que uma pessoa torturada, morta como um criminoso, dizer que isso é de fato algo belo, algo consolador, algo sublime, algo que aplaca os nossos temores, os nossos anseios, um refúgio psicológico para os nossos anseios. Não tem como isso ser uma criação humana, não tem como. A explicação de Feuerbach, ela falha justamente em tentar explicar o cristianismo dessa maneira, porque de fato é pouco provável, pouco plausível que alguém criaria uma teoria dessas, que colocaria a cruz como centro da revelação de Deus. Mas essa é a nossa fé. E é por isso que Paulo diz que a sabedoria humana ela fica humilhada pela verdade da cruz, porque de fato nunca nenhum sábio humano poderia intuir esse tipo de revelação. E Paulo continua: na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, porque aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. A pregação nos salva. Na época de Lutero, a pregação tinha sido relegada ao segundo plano. O culto, a missa, era toda centrada quase que exclusivamente na Eucaristia, que era celebrada no latim, ninguém entendia nada, e era uma perspectiva meio mágica daquilo que estava acontecendo ali, com a consagração da hóstia. O povo não entendia, achava que eram palavras mágicas, que tinham poder em si mesmas, e por aí vai. Não havia pregação da palavra. Havia, na melhor das hipóteses, a Eucaristia sendo distribuída sem nenhuma compreensão pelo povo. Mas Lutero resgata isso. Ele resgata a pregação, e não apenas Lutero, os reformadores, especialmente o que reforma em Genebra, depois com Calvino vai colocar a pregação da palavra como um dos elementos fundamentais do culto, ao lado da mesa, evidentemente, mas a palavra passa a ter um elemento central, sim. A palavra de Deus é o meio pelo qual Deus salva, e isso é uma lembrança para nós hoje, no século XXI, porque no movimento evangélico contemporâneo, você sabe, basta vocês entrarem no Instagram, olharem os vídeos das igrejas do momento que estão bombando. Muitas vezes a palavra ela é substituída por qualquer outra coisa mais visual, porque a nossa geração é muito visual e as pessoas não creem mais que a palavra tem o poder de converter. Elas acreditam que outras coisas, outras distrações podem ter o poder de manter as pessoas na igreja ou manter as pessoas fiéis a Jesus Cristo. Mas se nós cremos de fato na palavra de Deus, a própria palavra de Deus nos diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E a palavra também nos diz que é pela loucura da pregação, e sim, pode parecer algo cansativo, pode parecer algo fraco, pode parecer algo comum, mas é por meio desta coisa comum, que é a pregação da palavra de Deus, que os corações são convertidos a Ele, que a fé é criada, que o Espírito Santo vem sobre os corações. É por meio da pregação, portanto, e por isso a pregação é colocada no centro do culto evangélico. Mas Paulo continua, e no verso 22 ele diz: tanto os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria. E aqui novamente, se essa era uma realidade da igreja de Corinto, se vocês já ouviram pregações sobre a carta de Paulo aos Coríntios, provavelmente vocês já ouviram falar que a igreja de Corinto era uma igreja imatura, era uma igreja que tinha muitos dons espirituais, era uma igreja que havia milagres, profecias, as pessoas falavam línguas, interpretavam línguas, mas era uma igreja que as pessoas eram narcisistas, eram orgulhosas, se achavam melhores que os outros, justamente por causa desses dons que aparentemente abundavam naquele lugar. A igreja estava dividida entre vários grupos, e essa igreja achava que Paulo não era muito espiritual. Paulo, veja, parece uma piada, né? Mas a igreja achava que Paulo, ele não era um grande pregador, ele pregava, e a mensagem dele não era uma mensagem cativante. Ela não tinha a eloquência dos gregos, né? Não tinha toda aquela retórica, né, que eles viam nos discursos nas praças públicas dos gregos, e também, aparentemente, eles não viam Paulo fazendo milagres toda hora, ou coisa parecida, mas eles viam Paulo pregando. Paulo vai em outro momento dizer: eu decidi nada saber entre vós senão Cristo e este crucificado.
E essa mensagem, quem sabe, eu sei, Jesus foi crucificado, mas quem sabe a gente não vai, vamos passar esse capítulo triste, vamos adiante. Jesus ressuscitou e agora é tudo triunfo, tudo vitória. A vida é uma maravilha. Era isso que a igreja de Corinto queria, um triunfalismo, prosperidade, tudo bem, agora nós estamos numa nova época, um novo tempo de Deus para nós, o sofrimento ficou para trás, e agora nós vamos ter uma vida maravilhosa, próspera, perfeita, no poder do Espírito Santo e por aí vai. Mas Paulo relembra que não, porque vejam bem, a maneira como a igreja de Corinto estava agindo era exatamente como agiam os judeus que não creram no Evangelho. Os judeus continuam pedindo sinais. Não, nós queremos mais sinais, mais sinais, mais sinais. Não bastava ver o que Jesus fez. Não bastava o testemunho a respeito daquilo que Jesus fez em vida. Não, eles queriam ver algo na hora. Eles queriam viver de sinal em sinal, de milagre em milagre, de maravilha em maravilha. São aquelas pessoas que dependem para se manter na igreja, para manter a sua fé, elas precisam ver algo sobrenatural acontecendo todos os dias, a todo momento. Isso era comum também na piedade católica medieval, todas aquelas, os santos, os supostos milagres e tudo aquilo que nós vemos na igreja medieval, nós vemos que se buscava muito isso. Hoje também nós vemos muito uma espiritualidade que se volta em torno disso. A gente vê especialmente no movimento neopentecostal, aquela perspectiva, não, só é culto se acontecer alguma coisa aqui. Se alguém cair, se alguém um paralítico andar, se alguém tiver uma cura miraculosa, alguma coisa sobrenatural. E veja, eu sou de uma Assembleia de Deus, como uma igreja pentecostal, e eu creio na atualidade dos dons espirituais, mas isso não significa uma perspectiva, pelo menos eu entendo que seja perspectiva pentecostal sadia, não significa que todo culto tem que aguardar que algo estranho aconteça. Se não acontecer algo estranho, se alguém não cair, então o Espírito Santo não estava lá, Deus não estava lá, o Evangelho não foi pregado, o nome de Deus não foi glorificado como poderia ser. Mas muitas pessoas hoje, sejam de igrejas pentecostais ou não, têm essa expectativa. Elas só vão a igrejas em que há essa expectativa de que isso aconteça. Ou seja, lugares em que a palavra de Deus é pregada na sua simplicidade, eles são desprezados porque eles querem ver, seja essa perspectiva sobrenatural, que era uma característica que os judeus pediam, seja naquela perspectiva de uma retórica que agrade, E aqui já não é mais, na época de Paulo era uma retórica, uma eloquência, como talvez um advogado no tribunal. Hoje, a retórica que se busca não é essa, a retórica que se busca é aquela do pastor que vai fazendo entretenimento, o pastor animador de auditório. Eles querem ver, como aquele cara foi bem, ele me manteve atento o tempo inteiro, ele fez um monte de piadinha ali e tal, eu consegui prestar atenção, achei muito legal, muito divertida aquela mensagem. As pessoas vão para a igreja buscando entretenimento. Elas buscam ouvir uma mensagem que fale aquilo que elas querem ouvir, que elas estão esperando. Elas querem ouvir uma mensagem que dê uma falhadinha um pouquinho no ego delas, para que elas se sintam bem, para que limpe um pouquinho a consciência delas, para que elas possam se sentir bem consigo mesmas, apesar do seu pecado. Elas buscam isso. E infelizmente, muitas vezes nossas igrejas passam essa perspectiva de que estamos reunidos para oferecer uma espécie de entretenimento. Nós vemos a igreja como se estivéssemos indo para o cinema, para o teatro ou qualquer outra forma de entretenimento. Mas nós viemos para adorar a Deus e adoramos a Deus ouvindo a sua palavra, e a sua palavra, por sua vez, nos transforma. E apesar disso parecer ser algo fraco demais para a nossa sociedade que está acostumada com coisas mirabolantes, com shows, com fogos de artifício, com muitas outras coisas desse tipo, a verdade é que é dessa maneira que Deus escolheu salvar e redimir o seu povo. Então, nosso papel, que eu falo para aqueles que pregam e ensinam a palavra, é continuar a pregar e ensinar a palavra com fidelidade.
É claro que devemos esforçar para comunicar isso de uma maneira compreensível, para termos uma mínima capacidade retórica de explicar a palavra de Deus. É claro que tudo isso é fundamental, é importante. Mas a fidelidade à Escritura é a verdade fundamental que deve nortear todo o ministério pastoral, o ministério da pregação. E a igreja, por sua vez, deve buscar ouvir a palavra de Deus para alcançar essa transformação, para desenvolver a sua espiritualidade, para estar mais próximo de Deus, para ser transformado e impactado pelo Evangelho, pela palavra, domingo após domingo, semana após semana. E prosseguindo no texto, depois de falar que os gregos procuram a eloquência e os judeus procuram sinais, Paulo vai dizer: nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Cristo crucificado é escândalo, um absoluto escândalo para os judeus. Por quê? Porque o judeu tinha alguma coisa parecida, não, por favor, não me entendam mal, né? Mas algo parecido com uma espécie de teologia da prosperidade, no sentido assim de que os escolhidos de Deus jamais sofreriam como Jesus sofreu. O escolhido de Deus, o Messias, o ungido, jamais seria morto como um bandido, jamais seria pendurado no madeiro. É um escândalo e um desrespeito para o judaísmo dizer que o escolhido de Deus foi morto como um bandido. Não pode, o judeu não pode aceitar isso de maneira alguma. Para o judeu, o filho de Davi, tendo uma linhagem nobre, provavelmente nasceria em algum palácio real, provavelmente seria reconhecido pela liderança sacerdotal, pelos fariseus, pelos escribas. Não seria uma pessoa de origem humilde, obscura. Não viveria em Nazaré, na Galileia. Até quando pergunta, não pode vir alguma coisa boa da Galileia? Porque de fato era inimaginável, era um escândalo falar uma coisa dessas. Cristo crucificado, o Messias sofrendo, os judeus não achavam que Isaías 53 se referisse ao Messias. Na melhor das hipóteses é que ele se referia aos sofrimentos do povo judeu enquanto coletividade, mas nunca, jamais o escolhido de Deus. O escolhido de Deus não. Por quê? Porque o escolhido de Deus não pode sofrer. Se ele é justo, um justo não pode ser castigado por Deus. Vejam, é quase uma teologia da prosperidade. Quem é justo vai estar bem na vida, quem não é justo vai ser castigado. Não é o que a lógica humana nos diz? A lógica humana, a religiosidade humana diz isso. Por isso, é escândalo para o judeu. Ele não pode aceitar algo desse tipo. Já para os gregos, ou para os gentios, isso é loucura. Por que a loucura desse Messias? Primeiro, tem toda essa questão de que não é algo glorioso. O Império Romano, na sua glória, e vamos dizer agora que o Salvador do mundo nasceu lá naquela província rebelde, lá, aquele povo ignorante lá, que são aqueles hebreus, aqueles bárbaros, vai me dizer também que um cara que morreu como um bandido aqui, que nós, como Estado romano, temos o direito, sancionamos ele como criminoso, está dizendo que foi um grande erro isso, isso é loucura dizer uma coisa dessas, mais ainda, dizer que esse cidadão morreu e depois ressuscitou, não, porque isso também não faz sentido, porque voltar dos mortos, ressuscitar dos mortos é algo ruim, porque a matéria é má, o espírito é bom. Se ele morreu, o espírito dele se libertou do corpo, então é melhor ele permanecer na eternidade como um espírito puro e não ter um corpo novamente. Então, por isso a pregação de Paulo foi rejeitada lá em Atenas quando ele pregou, porque de fato falar em ressurreição não faz sentido para a mentalidade grega. Ela contraria a lógica. Se o espírito é superior à matéria, então não tem por que ressuscitar. É melhor continuar como espírito, simples assim. Então, a mensagem da cruz era assim: loucura, não faz sentido para o pagão, e é um escândalo para o religioso. E vejam, um religioso que supostamente conhece a Deus, mas ele se escandaliza com a cruz. E é por isso que a mensagem da cruz ela é
tão decisiva e ela é o que distingue o cristão do não cristão. Cremos na cruz ou não cremos na cruz? Não basta dizer creio em Jesus. A cruz é um elemento fundamental da fé cristã. É por isso que as igrejas em geral têm cruzes. Elas não têm candelabros, elas não têm arca da aliança, elas não têm réplica do tabernáculo, elas têm cruzes. Porque a cruz é o centro da teologia, da espiritualidade e da vida cristã. E assim, Paulo conclui: para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. No Cristo crucificado, e vejam, novamente, é fato que Paulo enfatiza e crê na ressurreição de Jesus Cristo. Todos nós, se somos cristãos, devemos crer nisso, não podemos negar. Mas Paulo está querendo enfatizar aqui a cruz nesse momento. Ele está querendo dizer que foi ali naquele acontecimento que Deus revelou a essência do Evangelho. Deus revelou a essência de quem Ele é. Por meio do contrário daquilo que nós esperávamos e por meio do contrário daquilo que o próprio Deus é. Porque Deus se revela em fraqueza, mas Ele é o Todo-Poderoso Criador. Deus se revela na morte, mas Ele é o Deus da vida, Deus que vive por toda a eternidade, vive para sempre. Ele se revela de uma maneira horrível, mas Ele nos traz e nos promete a glória, porque Ele é glorioso. Mas dessa maneira que Ele escolheu se revelar. E essa aparente loucura é mais sábia do que os homens, e essa aparente fraqueza é mais forte do que os homens. Isso, portanto, vai ter algumas consequências práticas. Porque nós falamos até aqui, falamos de Lutero, falamos de quanto isso é importante para o método teológico, na medida em que o ponto de partida da teologia é a cruz, como revelada na Escritura, e não outro. Esse é o ponto de partida para toda teologia que se pretenda cristã. Qualquer outra teologia que se comece de outro ponto, ela é uma teologia da glória, e não uma teologia cristã, não uma teologia da cruz. E qualquer teologia cristã tem que ser uma teologia da cruz, ok. São verdades teológicas importantes, método teológico, ok. Mas e como isso impacta a nossa vida? A vida da igreja hoje, no século XXI. E aqui, portanto, eu quero trazer aqui algumas ideias práticas para assim encerrarmos a nossa mensagem de hoje. Em primeiro lugar, nós precisamos termos cuidado para não reduzir nossas ideias sobre Deus, nossos conceitos sobre Deus. Não reduzir Deus a ideias pré-concebidas da nossa mente, da nossa cultura, da nossa ideologia, do tempo que nós vivemos. Esse é o desafio da igreja em todos os tempos, em todas as épocas. Cada época, às vezes, acaba deixando que o pensamento do seu tempo influencie o conceito que a igreja tem a respeito de Deus. E isso vale ao nível coletivo de igreja, mas também vale ao nível individual. Não reduza, portanto, Deus aos seus conceitos racionais de divindade ou de religião. A ideia que você tem de Deus deve ser constante e frequentemente reavaliada à luz da Escritura e à luz da própria cruz. O conceito que você tem, por exemplo, de amor de Deus, ele tem que ser dado na Escritura, na revelação suprema que foi a morte de Cristo na cruz por nós. É a partir daí, dessa entrega, que nós entendemos, por exemplo, que é amor. Amor não é o que a novela da Globo diz. Não é que toda forma de amor é linda, maravilhosa. Não é um sentimento vazio, vago que eu tenho por alguma pessoa ou alguma coisa. Hoje até por animais, né? As pessoas tratam como pessoas e chamam de amor. Mas o amor ele é definido na revelação de Deus na cruz. E quando eu penso, portanto, num Deus de amor, eu tenho que olhar para a cruz e ver que Deus ali tanto nos absolve, mas também nos julga.
E Deus, portanto, é um Deus que julga, e o seu amor é qualificado também pela sua justiça e pela sua santidade. Não tem como separar essas coisas. Esse é só um exemplo de como, portanto, devemos ter cuidado com as nossas ideias que temos a respeito de Deus. Porque isso vai determinar a maneira como encaramos a Deus, vai impactar, portanto, a maneira como vivemos em obediência a Ele ou não. A segunda perspectiva prática importante que nós podemos extrair daqui é que nós devemos evitar as perspectivas que Paulo fala. Os gentios que exigiam uma eloquência e os judeus que exigiam sinais. Essa perspectiva de querer ver para crer, essa perspectiva de que tem que acontecer algo inexplicável aqui, senão eu não creio, senão Deus não está presente entre nós. Essa necessidade de ver, como a gente vê no nosso meio contemporâneo, esse triunfalismo de precisar ver toda hora algum milagre acontecer, alguma coisa acontecer. Obviamente, as pessoas procuram isso naturalmente, mas Deus escolheu se revelar na fraqueza e na vergonha da cruz. E nem sempre, portanto, esses milagres, sinais e maravilhas, essas pequenas vitórias da vida vão acontecer, porque a nossa vida na presente era é uma vida sob o signo da cruz. Nós carregamos cruzes, ainda que a cruz não é a resposta final de Deus para a nossa vida, mas é uma dimensão da vida que nós vivemos na presente era. Se por um lado Cristo ressuscitou, nos deu o seu Espírito e nós já desfrutamos do seu Espírito, por outro lado nós ainda não fomos transformados naquilo que seremos futuramente e portanto ainda estamos sujeitos ao pecado, à morte, à enfermidade e ao sofrimento. E segundo a Escritura, na presente era sofreremos, inclusive e especialmente porque professamos a fé em Jesus Cristo. Teremos que pagar um preço, portanto, por seguir a Jesus Cristo. Não adianta tanto esperar que eu sou filho de Deus e eu não vou sofrer, eu vou passar por cima dos meus inimigos. Esqueçam isso é uma imaturidade tremenda. Creio que aqui, na verdade, vocês já esqueceram disso, talvez nem precise estar falando isso normalmente, mas infelizmente muitas pessoas ainda pensam assim. E quando, na verdade, o triunfalismo dela não dá certo, elas apostatam, elas desistem, elas se cansam da fé, porque não deu certo. Novamente, um cristianismo pragmático que espera resultados, que não tem a fidelidade baseada na mensagem da cruz. O terceiro ponto que eu gostaria de ressaltar aqui, ele está muito próximo desse segundo, é que a nossa experiência, não pode ser a chave para a interpretação da Escritura e das nossas ideias a respeito de Deus. O que eu quero dizer com isso é que às vezes as pessoas pensam assim, eu orei, pedi uma coisa para Deus, Deus me deu, por isso Deus é bom. Ou seja, Deus é bom porque Ele ouviu a minha oração. O problema é que se nós condicionamos a bondade de Deus às nossas experiências de bondade que tivemos aqui, de pedidos atendidos, o que vai acontecer quando Deus não atender a nossa oração? O que vai acontecer se por acaso, por exemplo, em algum momento da nossa vida, Deus quer que isso não aconteça, mas se perdermos um filho, por exemplo, aí Deus não é mais bom, porque a minha experiência de bondade, eu não estou experimentando algo bom agora na minha vida, então Deus não é mais bom? Então nós temos que ter muito cuidado no que diz respeito às nossas experiências com Deus. Elas também têm que ser submetidas à cruz e à palavra de Deus. E não o contrário. Infelizmente, na realidade carismática, muitas vezes a experiência determina a interpretação. E não o contrário. Aí a pessoa diz, eu tive uma visão, fui no sétimo céu. Aí tu diz, sétimo céu? De onde tu tirou isso? Não, está aqui na Bíblia, está aqui, Paulo diz que teve uma visão e ele foi lá no terceiro céu, não sei o quê. Quer dizer, vejam, ela tem um sonho e ela pensa que é aquilo real e ela procura uma justificativa na Escritura para legitimar o sonho dela. Esse é o caso típico de quando nós pegamos uma experiência e interpretamos a Escritura de acordo com a experiência. Mas deveria ser o contrário. Será que a Escritura está legitimando esse meu sonho? Está legitimando essa minha experiência?
está legitimando isso que eu ganhei, ou que eu acho que é bênção de Deus? É dessa maneira que devemos viver no nosso dia a dia. Quarto ponto. A cruz, às vezes, ela pode ser usada, tudo isso que eu falei aqui, como um subterfúgio para derrotismo e descrença. E é aqui que eu acho que é importante lembrar, e nesse ponto até eu acho que a espiritualidade pentecostal, ela resgatou algo que em algum ponto poderia ter se perdido no movimento evangélico. É a perspectiva de que sim, Deus está presente entre nós, e sim que Ele continua a atuar de uma maneira sobrenatural, e sim, o Espírito Santo é uma força, é um poder de Deus que atua em meio à nossa fraqueza que nós vivenciamos hoje. Sim, o Espírito Santo atua, nós temos o Espírito Santo, e sim, nós já desfrutamos um antegozo da glória futura, e sim, na realidade presente, nós veremos muitas vezes Deus fazer coisas boas em nossas vidas, sim. E a fé cristã, ela vai crescer, sim. E a igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, sim. Então, teologia da cruz não significa derrotismo, não significa uma teologia do fracasso, não significa viver sempre de cabeça curvada, se lamentando, que vida é difícil, mas Deus só quer me dar sofrimento. Não é assim também. O sofrimento nos sobrevém e nós devemos aceitá-lo em certo sentido, lutar com Deus com esse sofrimento, mas ao mesmo tempo nós clamamos para que Deus nos faça vencer, nos livre, nos tire esse sofrimento, e muitas vezes Ele vai ouvir a nossa oração e vai tirar esse sofrimento, e nós devemos continuar orando por isso. Então não entenda a teologia da cruz como uma desculpa para a incredulidade, como uma desculpa para o derrotismo, porque a palavra de Deus também é clara em nos dizer que o Espírito Santo é uma realidade presente na nossa era, e o Espírito Santo nos transforma, e o Espírito Santo sim nos dá muitas vezes vitória contra o pecado, vitória contra Satanás, vitória contra o mal que assola as nossas vidas. E assim, o último ponto que eu gostaria de ressaltar, ele está, de certa maneira eu já falei ele aqui ao falar do quarto ponto, mas nós somos chamados, portanto, a buscar o poder de Deus em meio à fraqueza. É isso que significa um uso da teologia da cruz adequada para o nosso tempo. O Termo dizia que o sofrimento na vida cristã é um sinal de que nós somos escolhidos por Deus. Ninguém pode fugir do sofrimento ou pensar que não irá sofrer nessa vida, mais ainda se é cristão. Se você é cristão e passa por momentos de sofrimento, especialmente porque professa a fé em Jesus Cristo, esse é um sinal de que Deus escolheu você. Agora, se você nunca sofreu e nunca pagou um preço pela sua fé, nunca teve que abrir mão de nada por causa da sua fé, isso é um sinal de que você talvez não tenha tomado a sua cruz e seguido a Jesus Cristo. É um sinal de que talvez a cruz não esteja no centro da sua vida cristã, da sua espiritualidade. Sim, pagaremos um preço, sim, sofreremos muitas vezes na nossa vida, mas em meio a tudo isso, a Escritura nos promete que o penhor da nossa herança, o Espírito Santo, habita em nós. E Ele muitas vezes vai nos fortalecer na luta contra o pecado, na luta contra o mal, na luta contra o Satanás. E Ele muitas vezes nos fará provar e ver a bondade de Deus na nossa vida presente. E quando nós provarmos e vermos a bondade de Deus na nossa vida, na presente era, nós devemos desfrutar, não com peso na consciência, mas desfrutar isso com alegria e com ações de graças, porque Deus está assim nos privilegiando. Graças a Deus que nós não estamos na situação dos nossos irmãos lá da Nigéria, que estão sofrendo perseguição, massacre, sendo queimados vivos muitas vezes. Graças a Deus porque não vivemos nos países árabes muçulmanos. Nós estamos aqui, temos liberdade, porque Deus nos colocou aqui, nós não sabemos, isso faz parte da soberania de Deus, mas Deus não seria menos bom por ter nos colocado lá naqueles países, naqueles lugares. A cruz continua nos mostrando que Deus continua sendo bom, não importa quais sejam as circunstâncias. E portanto, que em quaisquer circunstâncias que estejamos vivendo na presente era, que o Espírito de Deus nos fortaleça e continue nos mantendo fiéis à palavra de Deus, à palavra da cruz, até a vinda de Jesus Cristo. Amém. Vamos orar. Deus eterno,
Obrigado, Senhor, pela Tua palavra pregada, a palavra da cruz, palavra essa que sempre nos chama e sempre nos desafia, que sempre nos mostra que muitas vezes estamos acomodados à nossa cultura, às nossas ideologias, ao nosso tempo, não estamos dispostos muitas vezes a pagar o preço por professar essa mensagem que parece loucura para o mundo, mas a verdade é que essa mensagem nos salva, essa mensagem é o poder de Deus, é essa mensagem que nos justifica, é nela que cremos. E eu oro, Senhor, para que Teu Santo Espírito aplique, portanto, essa mensagem, essa palavra ao coração de cada um que está aqui presente, que a nossa fé seja fortalecida, renovada, e possamos dia após dia viver em fidelidade à Tua palavra, ao Teu Evangelho, transmitindo também essa verdade àqueles que estão ao nosso redor e que não Te conhecem. É em nome de Teu Filho Jesus que nós oramos. Amém. Vamos ao nosso Deus, por sua bondade, por sua misericórdia, por sua soberania, e graças a Deus por esse dia, né? É sexta-feira, mas é como se fosse um domingo, um dia muito especial, onde o Senhor é glorificado. Irmãos, como parte da nossa liturgia de hoje, nós vamos recitar o Credo Apostólico, né, que resume muito bem esta fé que não morre, essa fé que se distingue de todas as outras espiritualidades, de todas as outras religiões, como foi pregado, porque ela confessa de forma muito peculiar a fé no Deus vivo, Criador do céu e da terra. Então recitem comigo, quando nós confessarmos, creio, na Santa Igreja Católica, obviamente, né? Eu acredito que todos, mas algumas igrejas, né, aqui confessam a Igreja Universal, né? Mas a gente usa o termo católico no sentido de catolicidade da igreja, a igreja de todos os santos, de todos os tempos e de todos os lugares. Recitem comigo então, vai estar aqui na projeção. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Graças a Deus. Olhem comigo também a oração do Senhor, a oração do Pai Nosso. Vamos esperar colocar aqui na projeção. Graças a Deus. Recitem comigo a oração do Senhor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Graças a Deus, Deus seja louvado. Louvamos ao Senhor por seu amor, louvamos ao Senhor pela salvação, louvamos ao Senhor pela igreja, louvamos ao Senhor porque nos trouxe até aqui nessa noite. Irmãos, antes de encerrar o nosso culto, depois nós vamos encerrar com um cântico, né? Mas eu quero convidar os pastores, os presbíteros da igreja para vir aqui na frente, né? Para a gente fazer uma intercessão, também uma oração pela cidade, pelas igrejas, né? Pelo Brasil, enfim, por todo o contexto que a gente vive, né? Porque os Salmos falam para a gente orar pela paz em Israel. É óbvio que há um entendimento de que seja a paz lá de Israel, mas há também um entendimento que seja pela paz
onde existia um pouco de Deus, onde existia a igreja, onde existia, inclusive para Israel, né? Mas para que haja paz, onde nós estamos, na nossa cidade, no nosso país, né? E que a gente viva em paz, e que a igreja, num tempo de paz, ela também cresça, né? Também influencie, ela também impacte, não é porque a gente é livre que a gente tenha que se acomodar. Então eu quero convidar os pastores, os presbíteros também que estão aqui presentes, para vir aqui na frente para a gente fazer uma intercessão com a igreja, né? Orando a Deus por nosso país, por nossa cidade, pela igreja aqui também de Porto Alegre, aqui do Rio Grande do Sul. Nós temos um movimento, né, aqui em Porto Alegre, na Grande Porto Alegre, no estado, na verdade, da Fé Reformada. Nós tivemos há poucos dias o nosso encontro da Fé Reformada. O ano que vem, né, já temos também a programação, e que Deus nos abençoe, né, de uma forma muito grandiosa. Eu queria que o reverendo Evandro... Ele tem outro compromisso também. Tá, ok, tá. Então, o nosso irmão presbítero Augusto, vem aqui fazer essa oração então, junto com a gente. Oremos então, igreja, nos direcionemos nesse momento ao nosso Senhor. Senhor Deus Todo-Poderoso, chegamos nesse momento diante de Ti, Senhor, Te louvando, agradecendo pelo Teu santo nome e Tua palavra. E nesse momento, Senhor, lutamos pela nossa cidade, pela cidade de Porto Alegre, Senhor, por todos os cantos, bairros desse local, o qual Tu mesmo nos colocaste, Senhor, na nossa terra tão sofrida, Senhor, no nosso estado, Deus. Nós intercedemos nesse momento, Senhor, pelo nosso país também, pelo nosso estado também, Senhor, por todas as circunstâncias adversas que existem, Senhor, ao nosso redor, e todas as notícias más que chegam dos mais diversos lugares, Senhor, e de alguma forma afligem, Senhor, a Tua igreja, o Teu corpo, parte do corpo que está aqui presente na igreja, Senhor, nesse momento, o qual Tu nos ouves, Senhor, e cremos. Nós oramos, Senhor, e pedimos, Senhor, pela Tua paz, Senhor. Oramos e pedimos, Senhor, por uma intervenção miraculosa do Teu Espírito sobre os nossos irmãos na África que sofrem, Senhor, pesadamente, Senhor, o jugo, Senhor, de religiões falsas, Senhor. Nós oramos, Senhor, pelos nossos irmãos no Rio de Janeiro, Senhor, que estão em contexto extremamente perigoso, Senhor, sofrendo risco de vida, Senhor, de morte, Senhor. Nós oramos pelos nossos irmãos aqui, pelos bairros mais diversos, Senhor, por todo tipo de feitiçaria, Senhor, que acontece na nossa cidade, nós podemos presenciar, Senhor, nas nossas ruas. Nós repreendemos, Senhor, no nome do Espírito do Teu Filho Jesus, todo esse mal, Senhor, e clamamos, Senhor, para que Tu erga a Tua igreja poderosamente nessa cidade, Senhor. Homens e mulheres, Senhor, dispostos a pregar o Teu santo Evangelho, Senhor, em defender a Tua igreja, a causa do Teu santo Evangelho, Deus. Nós oramos, Senhor, nesse dia, Senhor, tão especial dos 508 anos da Reforma Protestante, Senhor, o qual Tu, Senhor, nos colocaste aqui, Senhor, para celebrar e lembrar do grande feito, Senhor, por tudo que ouvimos aqui também, que a Tua palavra, Senhor, seja o fator prepulsor, Senhor, da nossa fé, Senhor, que nós venhamos, Senhor, a crescer e aprender mais de Ti, ensinar, Senhor, e proclamar o Teu santo Evangelho nessa cidade, Senhor, que Porto Alegre se converta, Senhor, que a Tua santa graça seja conhecida nos mais diversos cantos da nossa cidade, que aqui no bairro onde Tu plantaste essa igreja, Senhor, o Teu Evangelho resplandeça, Senhor, que lá no Botânico, em todos os lugares onde Tu tem levantado irmãos tementes a Ti, Senhor, que Te amam a Tua palavra, Senhor, nós Te pedimos pelo poder do Teu Santo Espírito, Senhor, intervenha sobre nossa cidade, Senhor, intervenha sobre o nosso estado, intervenha sobre o nosso país. Desde já nós agradecemos, Senhor, no nome do Teu Filho Jesus. Amém, Senhor, amém e amém, Senhor. Antes da bênção final, vamos louvar a Deus, né, com mais um canto para a gente encerrar o nosso culto. Já tivemos a palavra que nos trouxe a realidade, né, nos fazendo glorificar a Deus pela Escritura Sagrada, porque hoje nós estamos nesse dia, né, de declarar só a Escritura. Muito a minha fé na
no Senhor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Estão firmados no Senhor. Se não lhe posso a face ver, é pela fé que eu vou viver. Em cada prova suportar, eu em ti nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Estão firmados no Senhor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Estão firmados no Senhor. A sua graça é muito real, abrigo traz no temporal. Ao vir cercar-me a tentação, me fortalece a sua mão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Estão firmados no Senhor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Estão firmados no Senhor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Estão firmados no Senhor. Amém. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Amém. Irmãos, aqui